mi vacão aneque, mi vacão aneque, mi vacão aneque, mi vacão aneque, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê. As práticas empregadas pelos povos indígenas para promover, proteger e recuperar a saúde são informadas por distintos saberes. Saberes esses ancorados nos contextos das medicinas tradicionais indígenas. O conjunto desses saberes e práticas, no entanto, não apenas cuidam da saúde, mas também produzem pessoas, estruturam subjetividades, constroem corpos e forjam identidades singulares. Esse conjunto de práticas definimos como de práticas de autoatenção. As práticas de autoatenção ocorrem em dois níveis, um amplo e outro restrito. No nível amplo, a autoatenção está voltada para assegurar a reprodução biosocial dos sujeitos e coletivos indígenas. No sentido restrito, elas se referem às representações e práticas empregadas durante o processo terapêutico. Práticas de autoatenção no sentido amplo envolvem a comunidade inteira, tais como determinados rituais de passagem e festivais que organizam os calendários indígenas. Outras são realizadas no ambiente doméstico e envolvem o grupo familiar. Cada povo indígena possui formas particulares de moldar, classificar e expressar as emoções entre aqueles vinculados pelos laços do parentesco, consanguíneos e afins. Eu sou indígena do povo Tuxá, resido atualmente no estado de Roraima já há alguns anos, a quem tem um significativo pertencimento com a comunidade local, os povos indígenas de lá do estado e da região norte de modo geral. Mas sempre que eu posso e quando eu sinto que realmente preciso, eu venho para a minha aldeia mãe. Eu preciso colocar meus pés nessa terra e me reconectar com as minhas origens, com os meus ancestrais. Dançar bom toré, cantar, sentir o afago da família. E especialmente nesse momento eu precisei de um cuidado diferenciado espiritual. Eu estou grávida de 5 meses e precisei vir, como eu disse, me reconectar com a minha terra, com o meu povo, com a minha identidade, para ter esse processo, vou usar a palavra cura, né? Mas de cura e de resistência, de luta para seguir adiante. As práticas de autoatenção, no sentido amplo, destacam a importância dos rituais de passagem que organizam o trânsito das pessoas entre as distintas posições existentes no contexto da estrutura social dos povos indígenas. Por exemplo, são os rituais que marcam a passagem da criança para a vida adulta, permitindo que ela assuma uma série de papéis e responsabilidades sociais. Esses rituais são diferentes para meninos e para meninas, e, portanto, também são importantes na construção das identidades de gênero dentro das aldeias indígenas. Da mesma forma, os rituais fúnebres são os responsáveis pela passagem da pessoa da vida em comunidade para a vida nos mundos espirituais onde residem os seus ancestrais. Cada povo indígena possui sua forma particular de vivenciar o luto, sendo este período fundamental para a organização das experiências de dor e sofrimento dos parentes que permaneceram na aldeia, podendo prevenir, inclusive, o adoecimento de toda a comunidade. As decisões tomadas por aqueles que constituem o grupo de suporte do paciente estão pautadas nas concepções de saúde e doença que integram os sistemas de saúde tradicionais, como expresso no caso exemplar da medicina tradicional tucano. São elas que agenciam os saberes e práticas tradicionais de saúde no decorrer do processo terapêutico percorrido em busca da cura da doença. Tecnologias de alimentação, tecnologias de produção de cerâmica, tecnologia de tinturas, tecnologia em desenvolvimento da medicina, tecnologia de manejo da floresta, da terra, dos rios, dos lagos. Todo esse tempo de contato, ou seja, 500 e poucos anos, os povos indígenas foram obrigados a negar todos esses conhecimentos. Foram considerados como povos que não tinham conhecimento. E hoje, é exatamente esses conhecimentos que nós fomos obrigados a negar
os nossos especialistas estão lançando mão, ou melhor, estão acionando para cuidar da saúde dos povos, para cuidar da saúde das pessoas. Na minha comunidade, por exemplo, meu pai, meus tios que estão lá, estão acionando esse conhecimento para cuidar da comunidade. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência, é necessário que nós tenhamos essa humildade de promover esse diálogo, entendendo que nós estamos lidando com modelos diferentes de conhecimento. Ou seja, o modelo de conhecimento indígena sobre noção de saúde depende, do ponto de vista indígena, da relação equilibrada que nós devemos manter com tudo que está no nosso entorno. Ou seja, nós estamos numa teia de relações. Nós não estamos desconectados. Portanto, a minha saúde, ou a saúde da coletiva, depende dessa relação que nós temos com o nosso território, que nós temos com a nossa organização social, que nós temos com a nossa casa, que nós temos com a nossa família, que nós temos com as coisas que estão no nosso entorno. Tudo isso é causa, ou melhor, é possibilidade de construirmos uma qualidade de vida melhor. Durante o processo terapêutico, as pessoas e seus grupos familiares decidem recorrer a especialistas e recursos terapêuticos que fazem parte de distintos modelos de atenção à saúde. Ao mesmo tempo em que recorrem aos serviços públicos de saúde, o paciente pode estar sob tratamento das terapêuticas tradicionais de seu povo, ministradas por especialistas de cura do seu povo. Em relação ao novo coronavírus, os povos indígenas também recorrem aos seus saberes tradicionais para interpretar a pandemia do novo coronavírus, desenvolvendo modelos explicativos singulares para o atual momento em que vive a humanidade. Esses saberes informaram as práticas e os recursos empregados pelas comunidades indígenas para fazer frente ao novo desafio apresentado à sua existência. Que desafio é esse? Enfrentar a Covid-19 e proteger suas comunidades e os seus anciãos, que são os guardiões da memória, da sabedoria ancestral e da identidade dos povos originários. Ao conduzir possíveis estratégias de enfrentamento para a pandemia, vale ressaltar que as comunidades implementam suas próprias estratégias de promoção da atenção psicossocial, relacionadas à manutenção de aspectos culturais de suas vidas diárias e cotidianas. Isso deve ser respeitado e considerado em primeiro plano. É de vital importância conhecer quais significados particulares que o contato com a Covid-19 pode ter para as comunidades e pessoas com as quais a abordagem está sendo realizada. As próprias orientações quanto ao distanciamento social e as recomendações sobre as medidas de higiene para prevenir o contágio e a transmissão pelo novo coronavírus também foram apropriadas, avaliadas e ressignificadas à luz dos conhecimentos tradicionais sobre a saúde e doença, adquirindo contornos específicos no contexto das comunidades indígenas. Eu cheguei agora, eu vim da minha aldeia. Eu cheguei agora, eu vim da minha aldeia. Vim do meu reinado Tupã queimando. Vim do meu reinado Tupã queimando. Oh, reina, oh, reina, reina, Esse é um canto, um toré do meu povo Tuxá da aldeia Mãe de Rodelas, Bahia. E é um canto de luta, de resistência e de existência. Muito se fala sobre o impacto que a zona de contato estabelecida entre indígenas e não indígenas causa na cultura e na organização social de comunidades
e de coletivos indígenas. De fato, isso é inegável, né? Só que as pessoas esquecem de mencionar a capacidade e o poder de agência que as próprias populações indígenas têm para enfrentar esses impactos. E isso só é possível através de um diálogo participativo, de povo, entre pares, e através do seu processo de mediação de saberes, que é quando os indígenas conseguem criar os seus campos de ressignificar essa medicina tradicional em diálogo com o modelo biomédico. E ter cuidado com a saúde, pensar escolarizações, pensar estratégias políticas para existir e sobreviver diante de tantos impactos e violações de direito que as populações indígenas enfrentam. Muitas comunidades indígenas também recorrem a práticas rituais de medicina tradicional em busca de fortalecimento espiritual para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O uso de remédios caseiros feitos à base de plantas também estão sendo amplamente empregados, tanto como uma forma de prevenção à infecção pelo novo coronavírus, quanto para o tratamento dos sintomas que surgem no contexto das aldeias. Mediante as limitações do serviço de saúde no que diz respeito a garantir uma atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de Covid-19, os saberes e práticas das medicinas tradicionais indígenas, agenciados pelos povos originários, têm constituído um importante recurso para o cuidado das comunidades. Reconhecer, apoiar, incentivar e criar condições para a construção de estratégias comunitárias para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito das aldeias indígenas constitui uma importante ação de promoção à saúde psicossocial e espiritual das comunidades indígenas. Mi vacan waneke, mi vacan waneke, mi vacan waneke, mi vacan waneke, mi vacan cachae, mi vacan cachae, mi vacan cachae, mi vacan cachae, iwi yowa, iwi yowa, iwi yowa, iwi yowa. Xó parante, 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 xó parante. tau tapu namachum, Tau tapu namachum, tau tapu namachum, tau tapu namachum. tau tapu namachum.